Convidados hoje, a Larissa Mundim e o Miguel José. Oi? Não, acho que foi só a mensagem de gravação mesmo, não foi invasão, não. Tá bom. Então, a gente vai receber, né, a Larissa e o Miguel. E, na verdade, vai ser bem um bate-papo, assim, uma conversa. A gente vai estar falando um pouquinho sobre os caminhos e experiências, né, dos nossos convidados no mundo das publicações independentes, das vivências e das paixões pelo livro e pela leitura. A gente começa agora com a Larissa Mundim, que é escritora, editora e jornalista, diretora da Nega Lilo Editora, idealizadora da Excêntrica.org e curadora da Feira Excêntrica de Publicações Independentes. Larissa, é com você. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todas e a todos que estão aqui com a gente. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar nesse bate-papo aqui com o Miguel Joubert e a oportunidade de conversar com pessoas que eu ainda não conheço, que também não conhecem o trabalho que a gente desenvolve aqui em Goiânia. Cumprimentar a Flivasp pela iniciativa, que é extremamente relevante para a discussão do livro, da leitura, da literatura para o Brasil a partir do Vale do São Patrício. Então, considero altamente relevante uma iniciativa como essa. Eu sei que é um evento extremamente inclusivo e, por isso, eu gostaria de iniciar a minha fala fazendo a minha autodescrição, para que a gente possa, então, introduzir um aspecto de acessibilidade também nesse encontro bonito que vocês estão fazendo. Eu sou uma mulher de pele branca, meu corte de cabelo é bastante curto, meu cabelo é um pouco grisalho, eu uso óculos de armação escura, meus olhos são pretos e eu uso uma camiseta branca, né, com um colar bastante colorido, brincos curtinhos e atrás de mim eu tenho algumas obras de arte, são artistas aqui de Goiás mesmo, e esta sou eu. Eventualmente, se houver aqui alguma pessoa que tenha baixa visão ou pessoa com deficiência visual, vocês já podem, então, criar uma imagem mental dessa voz que está chegando até vocês. Bom, eu gostaria de iniciar essa prosa aqui com o Miguel e com vocês, destacando, então, a importância da realização desse evento a partir de um município situado no interior. Eu sou uma pessoa nascida na cidade de Rio Verde, moro em Goiânia há muito tempo, e recentemente eu fiz as pazes com a minha cidade, vou dizer assim, porque quando vim para a capital para fazer jornalismo na Universidade Federal de Goiás, de alguma forma eu me afastei daquele lugar onde os meus pais continuaram vivendo. E recentemente eu voltei e fiquei morando por lá durante 6 meses, então eu considero ter feito as pazes com a cidade a partir da observação da movimentação cultural, a partir da observação da existência de uma biblioteca pública na cidade e dos serviços que essa biblioteca presta. E me fez pensar bastante que a movimentação mais revolucionária, quando a gente vive momentos obscuros, é justamente do interior, é de dentro para fora. Eu sei que as capitais também estão sofrendo bastante os desmandos do momento, mas é no interior onde a gente pode instalar grandes pontos de transformação social. Então, eu fico muito feliz de saber que é a partir do Vale do São Patrício que a gente está provocando essa discussão para todo o Brasil, para o mundo todo, né? Então, por que eu acredito na cidade enquanto um polo importantíssimo e estratégico na difusão da cultura e da arte? Porque os municípios, por exemplo, que têm equipamentos socioculturais instalados, são municípios que se desenvolvem de uma maneira diferenciada. Isso não é uma fala calcada no achismo. A gente tem como, por exemplo, a cidade de Goianésia. A cidade de Goianésia tem um teatro, e isso muda tudo na cidade. Vocês já pararam para perceber? A cidade que não tem um cinema, não tem um teatro, a cidade que não tem um museu, ou que tem uma biblioteca pública que não se enxerga enquanto um centro cultural,
ela tem menos opções para crescer ou para se desenvolver com uma cultura fortalecida. E a cultura que eu falo aqui é aquele território até mesmo anterior à educação. Vamos pensar, antes da gente ir para a escola, a gente já tem ali a cultura instalada a partir do lugar onde a gente vive, do clima do lugar, do meio ambiente do lugar, da língua, né, do idioma, da gastronomia do lugar, ou seja, dos modos de viver. A cultura ela está na base, ela está no contrapiso, antes mesmo da educação. E a arte, assim como a literatura, são manifestações dessa expressão cultural do lugar. Eu acredito que as pessoas que têm uma forte presença cultural e artística na cidade, essas pessoas têm mais opções e mais amplitude nos seus processos de formação pessoal. E a produção no interior do país, muitas vezes, ela tem relações fortes com uma postura independente. E aqui eu já entro nesse termo que está relacionado ao tema que eu e Miguel vamos discutir com vocês hoje, né? Produções independentes e leis de incentivo à cultura editorial no estado de Goiás. A produção independente no interior, muitas vezes, caracteriza bastante o que está sendo feito, porque existem, às vezes, diferente do que ocorre na capital, uma necessidade da iniciativa se impor ou se realizar de uma maneira mais contundente, com mais raça, com mais gana, com mais vontade, porque as dificuldades, as barreiras são maiores, existem menos recursos públicos envolvidos, do âmbito municipal, eu digo. Tanto é que, quando a gente olha para as prefeituras, a estruturação da gestão pública, muitas vezes, exclui a existência de uma secretaria de cultura. Ou, às vezes, ela existe interrelacionada a outros territórios, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte, Lazer, ou seja, dificilmente a gente vai encontrar um município que, na sua estrutura administrativa, a cultura esteja ali na base. Isso é sintoma da necessidade que as pessoas que produzem cultura e arte no município encontram de fazer por si, buscar parcerias e enfrentar as dificuldades na impossibilidade de ter recurso financeiro suficiente. Então, existe já essa postura da independência no fazer da cultura e da arte no interior. Quando eu digo a cultura de fazer independente, eu estou falando aqui sobre a cultura punk mesmo, aquela que dissemina para o mundo inteiro um modo de fazer próprio, que é aquele do it yourself, o faça você mesmo, que é como se fosse uma síntese, né, da cultura punk, o faça você mesmo. E muitas vezes é assim que a gente consegue desenvolver o trabalho da gente, a partir de uma postura independente, fazendo por nós mesmos, buscando parcerias para realizar. Então, quando a gente fala sobre ser independente, passa por esse desejo de fazer, pela impossibilidade por motivos diversos e pela busca de caminhos próprios. E aqui a gente chega nesse termo. O termo independente, na cultura e na arte, no mercado editorial, ele é discutido mais recentemente na academia também. As pessoas ficam buscando qual é o traço que qualifica ou que distingue uma iniciativa que é independente. Eu não sou uma pessoa ligada à academia. Eu tenho aqui para trazer para vocês uma experiência que é do fazer. E tenho feito várias falas em ambiente acadêmico justamente porque sou esse agente externo. Então, trago para vocês uma visão do que eu acredito e pratico no âmbito da independência, que é inventar meus modos próprios. Então, ser independente na cadeia produtiva do livro ou no mercado editorial é buscar meios de existir e resistir e, portanto, não me contentar em cumprir os ritos do sistema vigente, né, que rege o mercado editorial tradicional. Ou seja, se eu
enquanto editora ou enquanto autora, transito pelo mercado editorial, a cadeia produtiva do livro, fazendo de um jeito que é meu, inventado por mim, eu posso me declarar independente. Se a minha editora tem um esforço de cumprir os ritos ditados pelo mercado enquanto sistema, ou se ele reza nessa cartilha, nesse caso não seria uma postura independente. Se a editora, então, resolve pensar fortalecimento de propriedade intelectual, achando que é necessário valorizar a propriedade intelectual para além do que diz a legislação dos direitos autorais, de alguma maneira você está criando um meio próprio de fazer isso, te leva para um território que é independente. Se a sua editora resolve não permanecer somente no meio da cadeia produtiva fazendo livros, mas resolve circular de ponta a ponta nessa cadeia produtiva, pensando inclusive ações de estímulo à leitura e formação de leitores, ou dialogando diretamente com o seu público final, que é o leitor, essa é também uma postura independente. Se, enquanto editora, você resolve também fazer uma circulação da sua produção gráfica e literária, prescindindo do trabalho de um agente que se chama distribuidora na cadeia produtiva do livro, você também demonstra postura independente. E se você faz um trabalho de comunicação com seu público final, que é o leitor, compartilhando com ele que a escolha do livro é, sim, uma decisão política, você também se aproxima de uma postura independente enquanto agente da cadeia produtiva. Então, ser independente, na minha visão, né, que eu chamo de visão e-cêntrica, e-cêntrica, é um pouco isso. E é independente da fonte financiadora desse produto. Pode ser, inclusive, recurso público. Existe uma visão de que a independência é minada sempre que o recurso público é acessado. Eu penso diferente, porque se o recurso público está disponível para todos, inclusive para uma iniciativa que é mais afinada com a minha visão ou menos afinada com a minha visão. Então, por que não ocupar esse espaço que é para todos? Não é verdade? E mais, a possibilidade de acesso ao recurso público, que atravessa esse nosso tema de hoje, quando a gente fala sobre as leis de incentivo à cultura, é justamente uma estratégia para consolidar independências. Porque quantos novos autores e autoras jamais teriam sido publicados se não houvesse a possibilidade de acesso ao recurso público para eles se iniciarem nessa cadeia produtiva, conhecer o caminho das pedras, se tornar um autor independente. Bom, então, esclarecido aqui essa visão sobre o que é ser independência, o que é ser independente, né, que é criar seus modos próprios, seus meios próprios, inclusive de produção e circulação, eu gostaria de falar também sobre o mercado editorial, como é que ele se comporta de maneira independente. No Brasil, a gente tem algumas pesquisas que são mercadológicas e acadêmicas que nos orientam como observatório desse mercado. As pesquisas mercadológicas, elas são hoje realizadas pelo SNEL, pela CBL, e elas às vezes são ancoradas no Instituto ProLivro, que é uma iniciativa não governamental da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, que é como se fosse um agrupamento, um ajuntamento ali das editoras, é uma agente empresarial, portanto, é diferente de quando a Fundação Biblioteca Nacional estava envolvida em processos relacionados a direitos autorais, ou na emissão de ISBN, é um outro agente, né, a CBL. E aí, nessas pesquisas, elas são mercadológicas e elas observam diversos aspectos, inclusive a Retratos da Leitura no Brasil, é uma pesquisa importante que embasa muitas reflexões, mas ela é mercadológica na essência. E existe uma pesquisa que é acadêmica, que é basilar para muitas discussões, que foi realizada durante mais de uma década na Universidade de Brasília, a UNB, coordenada pela professora Regina Dal Castanho,
e sua equipe. E ela faz uma leitura do mercado editorial a partir da observação do comportamento de 3 grandes editoras brasileiras. E a pesquisa identifica que 72% dos livros publicados no Brasil têm autores com o mesmo perfil, que são homens, brancos, residentes no Sul e no Sudeste, que se declaram heterossexual. Os 28% restantes são as mulheres publicando, sendo que 3% são mulheres negras e as mulheres indígenas não aparecem na pesquisa. No mercado editorial independente, esse percentual não se confirma. Ele não é majoritariamente masculino, branco, residente no Sul e no Sudeste, que se declara heterossexual. É justamente no mercado editorial independente onde existe com muita vibração a bibliodiversidade. E por isso é importante a gente discutir esse aspecto independente do mercado editorial. A bibliodiversidade, ela nos apoia na construção de um outro tipo de mercado, na construção e fortalecimento de um outro tipo de comportamento de leitores. O Clube de Leitura Leia Mulheres sempre nos faz refletir a respeito das coisas que a gente tem na estante de casa, ou na estante da biblioteca, que é uma grande maioria de autoria masculina nos títulos. Quantas mulheres você já leu até julho de 2021? A gente sempre faz esse tipo de pergunta. E na visão excêntrica, já encaminhando para a minha fala final, na visão excêntrica, quando a gente contempla esse olhar que é independente, que é um olhar da bibliodiversidade sobre o mercado editorial brasileiro, a visão excêntrica, então, chama a atenção para algumas evidências de transformação do mercado editorial a partir de uma postura independente. Vou compartilhar com vocês. É uma fala bastante recorrente que eu trago desde 2019, e ela é tema também da elaboração de um livro que eu estou escrevendo sobre o mercado editorial a partir de uma postura independente. Pensa sobre revisão de processos produtivos. Porque no momento em que a gente tem a impressão por demanda disponível, né, que é a impressão digital, por exemplo, e que a gente vive também uma crise passando pelo mercado gráfico, nós temos várias iniciativas de editoras ou publicadores para criar autonomias no processo produtivo. Então, nós temos aí uma revolução no sentido de que muitas máquinas tipográficas estão sendo recuperadas, né, estão sendo salvas, estão sendo apropriadas no processo produtivo de pequenas editoras, aquelas que trabalham com maior artesania. Nós temos também a presença de materiais alternativos, como, por exemplo, o livro cartoneiro, que é o livro feito com capa de papelão, que tem muito valor social e cultural agregado. Por exemplo, existe uma pequena editora em Brasília, que é a Padê Editorial, que adquire papelão das catadoras da Estrutural para fazer a coleção, que é uma coleção que publica mulheres negras, lésbicas e pessoas trans. Então, olha só o recorte social interessante que uma iniciativa como essa, que repensa modos de produção, traz para a gente enquanto publicação de pequena tiragem. E a pequena tiragem traz também, de forma simbólica e estratégica, uma pontuação de que aquele material está disponível para estimular algum tipo de coleção, de colecionismo, ou ele se identifica enquanto especial pela tiragem também. Isso eu estou citando alguns exemplos desse tópico que é revisão de processos de produção. Outro aspecto interessante dessa visão excêntrica é o fortalecimento dos agentes subrepresentados na cadeia produtiva do livro. E quem são esses agentes subrepresentados? Somos nós, poxa. Mulheres,
negros, indígenas, população LGBTQI, idosos e pessoas com deficiência. São agentes que estão produzindo com qualidade, estão produzindo em todo lugar, mas que por questões diversas têm menos acesso à possibilidade de publicação. E isso tudo, essa condição de excludente de grupos subrepresentados, cria também situações de criação de novas editoras, a partir dessa postura punk, dessa postura independente, porque é assim, poxa, se eu sou vamos supor que eu seja uma pessoa com deficiência e apresento aí um trabalho poético para uma editora e por algum motivo o meu trabalho não tenha sido identificado enquanto adequado à linha editorial, e isso tenha ou não tenha relação com a minha deficiência física e visual. Mas se eu achar que isso não pode me impedir de publicar, eu vou fazer minha autopublicação. Ou eu vou publicar, por exemplo, uma outra editora que tenha abertura para trabalhos como os meus, independente de eu ser uma pessoa com deficiência ou não. Às vezes é uma editora dedicada a pessoas com deficiência, e ali eu vou colocar o meu trabalho. Buscar meios, ser como água, encontrar os desvios. E o fortalecimento dos agentes subrepresentados, então, passa não somente pela publicação, mas pela ocupação dos espaços de poder também, porque publicar é um exercício de poder. Decidir quem publicar, quando publicar, como publicar e de que maneira é um exercício de poder. Então, se a gente tem uma mulher à frente de uma editora, ou uma mulher lésbica na frente de uma editora, ou uma mulher negra à frente de uma editora, isso muda muito o perfil de publicação, com certeza. Um outro aspecto dessa visão excêntrica é o redimensionamento do papel social dos agentes da cadeia produtiva, de ponta a ponta. A gente vai ter um autor que demanda por propriedade intelectual fortalecida, e que não se submete a eventuais abusos, né? Porque tem casos e casos, assim, as editoras, elas têm formas de publicar bastante diferenciadas, e algumas não respeitam, por exemplo, o mínimo que é o pagamento do direito autoral, 10% de acordo com a legislação. Então, o autor que entende necessidade de fortalecimento de propriedade intelectual, a editora que compreende que o papel dela não é só ficar no meio produzindo livro, mas colaborar, circulando de ponta a ponta, inclusive se envolvendo em ações de estímulo à leitura e formação de leitores. Distribuidoras que têm um comportamento engajado, ou seja, que não seja apenas um agente logístico, né, que tem um galpão, que tem os pallets, que tem a tecnologia, que tem o caminhão, para fazer uma distribuição que pode ser de livro, mas pode ser de secador de cabelo. Então, assim, se houver engajamento por parte da distribuidora, tudo muda também na cadeia produtiva do livro. Por fim, as livrarias, que são inicialmente um locus social lá na base, e que também se viram muito, né, para sobreviver, e aí tem diversificado, às vezes, os trabalhos, e desvirtuado um pouco esse papel. E quais são os limites? Enfim, o que é importante é assim, a livraria encontrar meios de existir, mantendo seu foco, que é promover a leitura, vender o livro, facilitar encontros de pessoas para trocas de ideias, e mais na ponta o leitor e a leitora, que possa compreender, então, que a escolha do livro é também um posicionamento político. Isso, então, eu chamo, nessa visão excêntrica, de reposicionamento do papel estratégico desses agentes da cadeia produtiva. E os últimos tópicos são as alternativas de circulação da produção gráfica e literária, porque, sendo independente, existe também um esforço de busca de novos caminhos, de caminhos alternativos. E se essa distribuidora é um agente não engajado, ou é um agente que inviabiliza financeiramente uma operação, então a gente precisa buscar alternativas. Isso já acontece com bastante frequência, as editoras cada dia mais têm feito contato diretamente com as livrarias têm se transformado em distribuidoras com uma visão diferenciada, mais engajada, menos mercadológica, e existe também, a partir do e-commerce, um esforço menor das editoras chegarem até os leitores. Esse, então, é um aspecto de busca de alternativa de circulação da produção gráfica e literária. Formação de rede é um penúltimo ponto,
E é exatamente isso que a gente está fazendo agora. A Flivasp, criando uma situação para que a gente possa dialogar e constituir redes produtivas. E também a ocupação de espaços políticos, como, por exemplo, os conselhos, as comunidades que estão relacionadas, como os grupos de estudo, os grupos de leitura, né? E aqui eu já encerro a minha fala, conforme o tempo combinado com a Patrícia, transcorrendo ligeiramente sobre as leis de incentivo. Quando eu falei sobre a ocupação de espaços políticos, eu passo por aí. Os poucos editais que a gente tem disponíveis, eles são territórios desse espaço político que a gente precisa ocupar também, na minha visão. Né? Tem gente que prefere não acessar esses recursos, considerando que eles são limitantes de algum tipo de liberdade. Nas experiências que eu tenho de acesso a recurso público, eu nunca sofri nenhum tipo de censura, eu nunca sofri nenhum tipo de limitação da ideia proposta. Existe, naturalmente, os termos dos editais que orientam ali, de alguma forma, a maneira como a proposta é colocada. Agora, a ideia em si, na experiência que eu tenho, nunca foi cerceada, tanto é que a Negalilu Editora realiza um projeto poderoso que se chama Feira Excêntrica de Publicações Independentes, que é um grande momento de reunião de toda a cadeia produtiva, né, artistas, designers, livreiros, publicadores, pequenas editoras, numa feira de publicações independentes que é altamente vibrante, que traz aqui para Goiânia produção literária e gráfica independente do Brasil todo. A gente leva essa feira também para Pirinópolis e leva para a cidade de Goiás em parceria com a Livraria Leodegária. Já levei também para Rio Verde, e a gente pode levar para o Vale de São Patrício, com certeza. As leis. O âmbito municipal, né, ele pode acessar todos os outros âmbitos onde as leis estão disponíveis. A Lei Rouanet, ela é ainda existente, é a Lei Nacional de Incentivo à Cultura. Ela passa por uma avaliação da CNIC, que é o Conselho Nacional de Incentivo à Cultura, uma instância da qual eu participei como conselheira nacional em 2019, 2020, e tive a oportunidade de verificar que existe uma amplitude muito grande de propostas, e existe também um projeto político tentando se instalar, trazendo algumas questões que estão misturadas com valores, nos deixando confusos, na verdade. E existe, então, a necessidade de separarmos o joio do trigo. O acesso à Lei Rouanet ela é possível com aprovação facilitada dos projetos, mas de difícil captação. No caso do Vale do São Patrício, eu verifico possibilidade de acesso por meio da Lei Rouanet, porque existem grandes empresas instaladas na região. E o mecanismo de financiamento pela Lei Rouanet, que é a lei nacional, é a isenção de uma pequena parcela no imposto de renda. Então, é necessário, por exemplo, um faturamento muito grande para que seja, então, destinado uma pequena parcela do valor pago no imposto de renda ao projeto cultural aprovado pela Lei Rouanet. Né, o Ministério do Turismo, né, agora com o fim do Ministério da Cultura, tem informação bastante clara disponível lá no site, vocês podem acessar. No estado de Goiás, nós temos agora, recentemente, o acesso à Lei Aldir Blanc, que tem vários editais específicos. A gente está esperando, então, a Secretaria Estadual de Cultura fazer o lançamento dessa segunda onda da Lei Aldir Blanc, que me parece que vem com editais mais específicos. Tem também o Fundo de Arte e Cultura, que atende bastante a municípios. 40% desse recurso do FAC está destinado ao município do interior, e o primeiro edital do FAC 2021 teve inscrições encerradas para dinamização de espaços e contempla, inclusive, festas literárias, feiras, eventos e bibliotecas públicas também. A Lei Goiáses não existe mais, inclusive era um importante mecanismo, tinha como base o ICMS como fonte de captação, mas por algum motivo que eu considero bastante estranho, ela foi extinta pelo então governador Zé Eliton, no último dia de mandato dele, próximo da meia-noite. A gente fica pensando, qual é o objetivo de um gestor público, já nos últimos minutos de seu mandato, extinguir
uma lei de incentivo à cultura, muito estranho. E as leis municipais, elas acontecem geralmente nas capitais, menos nos municípios, mas eu sei que existe também, eu conheço, por exemplo, lei municipal acontecendo nos municípios que estão mais organizados de acordo com os planos municipais de cultura. Eu até gostaria de saber se no Vale do São Patrício existe lei municipal de incentivo, quais são os municípios que têm esse tipo de oportunidade. E as leis de incentivo servem para quê? Na minha visão, né, a visão de ex-conselheira nacional de cultura, elas servem, então, para, como diz o nome, incentivar, né? Então, novas autoras e novos autores na literatura podem contar com as leis de incentivo de forma bastante coerente. Serve também para salvaguardar o conjunto da obra. Serve também para promover eventos, como esse, por exemplo, que poderia ser incentivado com tranquilidade por leis de incentivo, de forma coerente, e apoiar a existência de centros culturais, coletivos e grupos que realizam cultura, assim como indivíduos, né, agentes culturais que realizam cultura no interior. Eu fico por aqui, a gente continua a prosa, eu sigo à disposição, então. Oi? Bom, obrigada, Larissa. A gente vai passar agora a palavra para o Miguel Jupé, que é, né, um poeta natural de Goiânia. Ele concentra seus estudos em poesia luso-brasileira, estética e edição integrada à impressão. É doutor em estudos literários pela UFG, editor e produtor gráfico. Recebeu o prêmio literário AICL Açorianidade em 2014 por seus poemas de Mini Memórias, que foi publicado em Porto pela Calendário de Letras em 2015 e também em Goiânia pela editora Caminhos, também em 2015. Publicou, no final de 2017, seu segundo livro de poemas, Eugênio Obliterado, pela editora da UFG, e no ano seguinte recebeu o prêmio Troféu Goiás de Leodegário de Jesus, da Academia Goiana de Letras, pela produção poética também. Então, obrigada, Miguel, seja bem-vindo, e é com você agora. Bom dia a todo mundo, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Larissa, Patrícia, tudo ok então? Bom, a Patrícia fez a pré-apresentação, né? Eu acho que também assim a gente é relativamente conhecido, a Larissa pela Neglilu, né? Eu pela Martelo. Então, quando a gente combinou assim o pré-roteiro, eu até perguntei se a Larissa se importaria de começar antes, porque ela já está há um tempo envolvida lá dentro de alguns mecanismos, né? Já, por exemplo, como ela bem citou aí, ela fez parte do Conselho Nacional de Cultura, agora ela está também envolvida, eu acho que ainda está, né, com a Publish News, né, Larissa? Então, assim, as coisas chegam mais quentes lá, né, e já chegam, as notícias chegam primeiro lá e já fervem mais a cabeça, né? E, ou seja, ela já está mais por dentro com mais propriedade em diversos aspectos desses dois pontos principais que são dessa mesa, que é editoras independentes e leis de incentivo à cultura, aqui no estado de Goiás. Bom, depois da exposição da Larissa, eu tenho algumas anotações com relação a ela que talvez eu traga para depois da exposição, para a parte de debate. Eu tenho mais alguns questionamentos para fazer em cima das terminologias e dos usos, de modo que espero que a gente possa desenvolver também alguma reflexão em cima disso. A primeira seria assim, os limites do termo independente, né? Por que que a gente usa o termo independente? Porque se a gente usa o termo independente, é porque existe também alguma dependência. E em que consiste essa dependência, né?
em que patamar que estaria essa dependência e seria dependência a quê? Né? Então, assim, o primeiro questionamento. Se a gente recupera quais são os fatores de dependência que estão sendo abordados para que se pense depois numa possível independência, a terminologia independente estaria, o uso dela estaria realmente correto ou adequado, né? Correto seria, eu acho que seria exagerado, mas se ele está de fato adequado às situações expostas, né? Bom, e quanto à lei de incentivo, eu também levantaria uma questão assim, mas eu acho que no final da fala da Larissa, ela já abordou já levantou isso mais concretude, né? Se as leis de incentivo elas barram essa independência ou se elas reforçam essa independência, né? Porque a primeira coisa que a gente escuta é que não vou pegar a lei de incentivo porque isso vai me atrelar alguma coisa. Mas se o recurso é público, ele não pode, ele não vai te atrelar nada. Esse recurso já é seu, já é da sociedade. Então ele já tem que voltar para a sociedade, né? Então seria primeiro essas questões que eu levantaria. E segundo, se essas leis de incentivo elas operam como aparelho ideológico do Estado ou se elas não chegam a operar como aparelho ideológico. E se elas operam como aparelho ideológico, como que seria possível revolucionar esse aparelho ideológico, né? Mas revolucionar com concretude, certo? E não com medidas paliativas. Porque, por exemplo, uma coisa que me preocupa dentro da esfera do independente são as baixas tiragens. Por que as baixas tiragens me preocupam? Até que ponto que isso vai circular de fato e que isso vai transbordar e gerar autonomia para aquela publicação. Ou seja, até que ponto que ela vai furar os nichos em que ela está inscrito, que aquela publicação está o nicho para onde ela está prevista, ou até que ponto que ela vai apenas conservar aquela situação de dependência prévia dos mecanismos publicadores. Bom, eu acho que de contribuição maior, assim, que eu poderia trazer de levantamento, fora do que a Larissa expôs, seriam esses primeiros questionamentos. Uma outra questão aí, dentro da fala da Larissa também, que eu puxo, o que seria ser esse agente engajado da cultura? Que aí eu retomo assim, como que se revoluciona, de fato, o aparelho ideológico, ou como que se mantém isso, né? Se o que a gente está vendo como agentes engajados da cultura, se eles são de fato agentes engajados da cultura, ou se eles são mantenedores do status quo, certo? Apenas com outras formas, com outros caminhos, mas que levam ao mesmo ponto, que não revolucionam aquela situação. E também uma outra questão, que aí vai para a questão das leis de incentivo. A gente viu que as leis de incentivo, ultimamente, elas têm essa preocupação de serem mais democráticas, né? E aí eu volto também. Se isso é de fato uma democratização da lei de incentivo, essa abertura que ocorre, ou se ela serve também para reforçar a manutenção, reforçar o aparelhamento e reforçar as rédeas, né, que o Estado burguês constrói em cima da sociedade. Né? Se o que a gente está vendo acontecer, se está gerando autonomia de fato no mercado, se está gerando autonomia de fato na produção, na circulação, né, na reprodutibilidade técnica das coisas, ou se o que a gente está vendo é simplesmente
os mecanismos se reformularem, algumas possíveis mudanças paradigmáticas na sociedade, pegarem essas mudanças e colocarem no mesmo cabresto que a gente tem visto nos últimos 300 anos, por exemplo, dessa sociedade. Então, são mais questionamentos que eu tenho para fazer em cima disso, que eu levanto, tal. E aí eu espero que a gente possa abrir aí a discussão ou continuar a discussão e poder trabalhar esses pontos. A princípio é isso. Bom, a gente pode então agora abrir, né? Ver se o pessoal que está participando aí com a gente quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para os nossos convidados, os colegas aí que também estão aqui nos prestigiando. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Como a gente no começo é um bate-papo mesmo, né? Bem uma conversa. Tá, só puxando. Então, eu fiz algumas anotações aqui ao longo da fala da Larissa, porque, como ela já delimita o conceito de independente, eu acho que é mais fácil a gente partir desse conceito delimitado. Por exemplo, eu estou repetindo aqui o que foi dito. Ser independente é buscar meios de existir e resistir, e, portanto, não se. Desculpa, Larissa, minha letra aqui ficou elegível. Tá? Portanto, não se contentar com os ritos que regem o mercado editorial. Eu acho que é isso, né? Que foi dito, né? Eu retomo assim: o que é esse não contentar com os ritos que retomam o mercado editorial? Porque se a gente cria uma situação de tentativa de independência, ou seja, de tentativa de se desvencilhar de algo dado, né? De algum cabresto, de alguma rédea, de algum fecho previamente estabelecido. Mas essa circulação é baixa, por exemplo, né? O exemplo comum do que a gente tem hoje de independência seriam as impressões por demanda, né? Como que isso está sendo resistência no sentido de chegar às populações de fato? Né? Porque eu acho que um dos maiores exemplos que a gente teve de como o que alguns meios não entendem como, alguns meios entendem como democratização e não é democratização mesmo, foi agora na pandemia com as aulas, por exemplo, as tentativas de videoaula em escolas públicas, por exemplo, em que você tinha aluno que tinha que andar 3 quilômetros, subir lá no Pico da Serra, alguma coisa, para pegar o sinal do 2G para responder a questão, voltar, pegar o material, voltar lá em cima, pegar a questão de novo. Então, assim, está transbordando de fato, a gente está conseguindo realmente chegar a locais para além de novas constituições de nichos. Eu digo novas constituições de nichos, por exemplo, você tem uma explosão em determinada região periférica. É complicado falar região periférica porque o Brasil é um país periférico, então isso aí fica quase diluído, né, em todo o país. Mas quando a gente fala assim, vamos usar um termo daqui, uma explosão você tem um surgimento de nichos em determinados rincões, mas se isso aí continua nesses nichos ou isso expande para a sociedade? Isso tem alguma transformação? Porque um dos pontos que eu acho que são um dos pontos mais importantes na fala da Larissa é a questão das bibliotecas, como que elas reorganizam, quando elas estão bem estruturadas, elas reorganizam alguma coisa ali na sociedade de fato, né? Desde virar inicialmente um ponto de referência até ter um uso efetivo, por exemplo.
né? E até tem uns efetivos desde a pesquisa da criança até a pessoa que não teria condição nunca de comprar livros, mas que consegue, que foi incentivada a saber utilizar aquela biblioteca, né? Porque a gente sabe que não adianta fazer elefantes brancos assim e socar um monte de livro ali que não vai ter, que a população não sabe usar, ou então que uma biblioteca que está, você tem 5 bibliotecas numa cidade e todas as 5 estão bem no centro da cidade, por exemplo. Então, a preocupação, de fato, assim, minha seria, primeiro, se o uso do termo independente ele realmente adequado, né? Porque a gente teria que pensar parte de qual dependência, né? E como que esse, eu vou colocar entre aspas, só porque o conceito ele pode ser mais fechado, mas como que esse engajamento por uma produção independente, ele realmente ele começa, né? Claro que a gente não quer, a gente não, ou pelo menos a gente queria, mas sabe que não vai acontecer de uma vez efetivo, mas como que ele começa a revolucionar o seu espaço e expandindo e fazendo a sociedade entender que aquilo faz parte dela, né? Que aquilo não é só igual se usa por aí hoje em dia não, há muito tempo, mas hoje em dia é mais em voga, né? Que aquilo não é só uma mamata para os artistas, por exemplo, né? Igual o pessoal gosta de falar assim, enfim, não precisa entrar nesse detalhe. Porque a gente sabe que a lei de incentivo ela tem que ter um retorno social, né? Senão não teria um porquê. Ela não é feita de fato para o mero deleite individual. Ela é feita para que a sociedade receba alguma coisa de volta. Por exemplo, quando você pega a lei de incentivo e publica um autor estreante e faz, por exemplo, dentro das ações daquela produção de livro também, oficinas ou outras coisas que aquele autor possa contribuir, a ideia é que aquele recurso público ele está sendo bem aplicado. Ou então, quando você pega uma lei de incentivo e recupera um autor cuja publicação seria impossível de ser feita, também a ideia é de que aquele recurso público esteja sendo bem aplicado. Então, assim, a gente está aplicando de fato. Isso eu não estou falando a gente, não é eu, a Larissa, eu estou falando a gente, todos que já mexeram, que mexem ou que vão mexer em algum momento com lei de incentivo relacionadas à publicação, à produção editorial, etc. A gente está fazendo de fato meios que deem um retorno social ou apenas meios que construam relações individuais que sejam carregadas de um discurso, mas que não revolucionam de fato, ou que não, mesmo que não revolucionem, ou que não comece um processo ali de transformação efetiva, mas que não amplie para a sociedade, grosso modo, né, aquele recurso, aquele dinheiro, né, que não faça retornar o imposto pago do cara que compra café lá na padaria ou do pedreiro que de manhã vai na padaria, toma o seu cafezinho e tal, joga ali a moeda, naquela moeda tem um imposto, e esse imposto vai lá para a lei de incentivo e depois vai pro produtor, pro agente cultural, produtor, o editor, quem seja que esteja trabalhando na captação, se ele vai ver isso aparecer para ele algum retorno de fato ali, né, se essa cultura vai chegar nele. Mesmo que não seja diretamente, claro, né, mesmo que não seja o livro chegando na mão dele, né, seria às vezes pensar de maneira concreta, mas como que isso transforma socialmente a sociedade, né? Eu acho que as leis de incentivo, não estou dando uma resposta, mas estou continuando a abertura. Eu acho que as leis de incentivo realmente elas têm um grande potencial de transformação social, de gerar alguma
liberdade, né, ou independência, ou autonomia, certo? O problema ou talvez um dos primeiros problemas, é que é, a produção editorial, ela envolve tantas etapas e tanta gente que não aparece, por exemplo, né, e desde desde o contato inicial, o original chegando, o trabalho com ele, o fechamento ali na editora, a gráfica, depois a distribuidora, depois a livraria, e a Larissa até tocou no final também, na, na perda de objetividade dessa. Desculpa, o café aqui tá. O refluxo da manhã, o café, desculpa. A Larissa tocou nessa perda da objetividade da independência das livrarias, né? No sentido conceitual, né? Que se elas realmente. Eu não posso ter entendido errado, Larissa. Você me corrija, por favor, se eu entendi errado. Mas se as livrarias, elas estão, pelo menos as que se dizem independentes, se elas estão fazendo esse papel mesmo, né? Ou se seria apenas um título, vamos usar aí agora, se seria apenas um título gourmet, né? Por exemplo, e eu acho que existem também todas as realizações concretas disso, né? E talvez por existir todas as realizações concretas, a gente possa repensar esse uso e talvez deixá-lo mais estrito, né? Para que a realidade desse uso seja mais amplo, né? Ele se alargue mais socialmente. Então, são questionamentos iniciais, eu devo ter, porque eu fui anotando, como a fala da Larissa foi bem rica, então, assim, são vários pontos abertos. Eu tentei aproveitar da Delo que os dois questionamentos iniciais que mais me incomodam a princípio são os usos conceituais terminológicos. Aí. É isso. Patrícia, deixa eu emendar um pouquinho mais também a prosa aqui. Eu gosto muito, assim, da forma como o Miguel se expressa, trazendo aí as colaborações e abrindo outras questões em relação às leis de incentivo. Miguel, eu também tenho essa visão de que é necessário que haja essa coerência, considerando que estamos utilizando recursos públicos. Mais recentemente, com a lei emergencial, a Aldir Blanc, a Secretaria Estadual de Cultura faz, inclusive, um questionamento interessantíssimo, que a identificação, assim, de um aspecto vulnerável até mesmo do conceito de ser artista. Porque se o recurso estava disponível para pessoas que se declarassem artistas, houve uma apropriação do recurso por pessoas que estavam, sim, precisando daquele dinheiro, que, inclusive, é um recurso pequeno, mas que talvez tenha feito um ajuste, né, na atividade original para poder fazer um encaixe no edital, criando para a gente uma confusão muito grande do que é o artista. Assim, o que distancia? Existem os editais para artesãos, mas o ponto, né, a borda entre esses dois territórios, né, a artesania e a arte, ficaram extremamente borrados, porque as pessoas estavam precisando de acessar o recurso, e o gestor público, entendendo que era necessário também uma abertura maior, criou uma situação que a gente precisa agora pensar como lidar com ela, que é a ampliação desse conceito. E isso tudo traz riscos, ele traz riscos para o entendimento da gente até sobre o que é cultura. Tanto é que muitas vezes a gente fala em cultura, a pessoa pensa imediatamente em arte, e a arte é só uma manifestação cultural. Sobre a tiragem, Miguel, queria comentar com você,
A baixa tiragem, aquela que eu comento que estimula o colecionismo, que é legal, que cria um fetichismo em relação ao livro, em alguns aspectos, sobretudo aquele que é mais bem trabalhado, ou ele é trabalhado ricamente, e que exige um recurso grande, e às vezes a pequena tiragem ela é justamente delimitante de uma situação que celebra um determinado projeto, e é 300 livros e pronto, e acabou, não vai ter mais. Isso pode ser uma situação de marketing relacionado também, mas eu sempre me questiono sobre as questões de tiragem, conectando com a capacidade de circulação que a gente tem. Porque se existe uma grande tiragem e uma baixa condição de circulação, será que justifica, né, o fato do livro ter uma tiragem grande? Isso é uma coisa que sempre reflito. Assim como quando uma lei de incentivo, por edital, informa que necessariamente precisa ser produzido 1.000 exemplares, mas a gente avalia, poxa, esse livro tem potencial para circulação de 1.000? Será que não vai fazer, por exemplo, dessa tiragem um amontoado de livros? Qual é a estratégia de circulação, então? Isso precisa estar relacionado, né, a uma tiragem que é maior. Aqui eu falo 1.000, 1.000 é uma tiragem considerável para uma pequena editora independente, né? Mas ela é baixa. Mas não é baixíssima, exato. Ainda, exato. Desculpa, eu estou te interrompendo. Não, porque, exato, mas é porque eu acho que você tocou numa questão importantíssima da gente pensar também. É exatamente isso, porque 1.000 hoje em dia é visto como uma alta tiragem, né? Pelo menos nas independentes, né? Ou nas pequenas editoras, nas micro editoras, etc. Mas 1.000 também é baixíssimo, até porque assim, 1.000 livros o custo ainda fica elevadíssimo, né? Acima de 3.000 livros, 4.000 livros que a gente consegue ter um custo razoável, né? E tudo bem, que esse questionamento ele entra em outro problema, né? Que é o problema de acesso à leitura, da própria alfabetização funcional no país, né? E da capacidade de distribuição, né? Na gestão de distribuição, na circulação. Concordo. Então. Gosto muito quando você fala, Miguel, sobre o papel social das bibliotecas. É fundamental, essa é uma visão que eu acho que ela é uma visão progressista da biblioteca hoje, por incrível que pareça, porque acabaram fazendo desse espaço, desse equipamento sociocultural, um patinho feio, que a gente não tem que aceitar. Então, gosto demais dessa sua fala sobre as bibliotecas públicas. Em relação ao engajamento, tentando responder, mas sem considerar a resposta definitiva, quando eu penso sobre engajamento e o que isso pode ser, 3 aspectos vêm sempre na minha cabeça que eu acho que são fundamentais para todo o processo produtivo bem-sucedido, que é inclusão, acessibilidade e diversidade. Então, se a gente tem esse tipo de engajamento, um projeto tem mais condição, do ponto de vista sociocultural, de ser bem-sucedido para atingir transformação social. Eu adoro quando você fala, por exemplo, revolução. Isso aí é uma palavra que a gente tem que trazer na ponta da língua nos dias de hoje, né? E sobre reformulação de paradigmas, que o Miguel fala que é importantíssimo. A gente vê o tempo inteiro alguns novos projetos hegemônicos se apropriando de situações de reformulação, né? Por exemplo, a Companhia das Letras, no ano passado, se não me engano, criou, então, uma diretoria de diversidade, que é dirigida por uma pessoa negra, para poder olhar para o mercado e encontrar outras pessoas que têm um perfil diferenciado daquele autor e autora que é bastante contemplado ali, que é aquele que eu falei, o homem branco, residente no Sul e no Sudeste, ou seja, claramente é uma iniciativa interessante? Ela é inclusiva? Mas ela tem um olhar mercadológico, naturalmente. Então, eu acho que um exemplo como esse talvez contemple um pouco essa visão que o Miguel traz para a gente. E uma palavra, Miguel, atravessa meus pensamentos quando eu te escuto falar sobre essa questão que é real, que é sobre essa apropriação. Um caminho é fortalecer a bibliodiversidade. E as pequenas editoras independentes também, elas têm um papel fundamental nisso. Sim. Desculpa, porque ficou
Não, sim, eu concordo. E aí eu acho que uma das questões quando a gente pensa assim em revolucionar o aparelhamento ideológico, certo? Que é uma coisa já que tem mais de 100 anos que tem sido batido dentro da ideia de revolucionar a sociedade, né? E a questão das permissões sociais é que me parece que a maior parte dessas mudanças que poderiam, ou que deveriam, que poderiam não, porque o poderiam vai já dar abertura aí de que teria a possibilidade de acontecer. E eu não vejo ainda como possibilidade de acontecer real por causa disso, porque me parece que elas ainda acontecem como permissões, né? E eu acho que o exemplo da companhia é o melhor. Há muito tempo a companhia já apropriou o que tinha que ser apropriado, já estabeleceu os limites que o mercado aceita disso. E como ela controla altas tiragens e talvez a melhor distribuição do país, né? Que eu lembro assim, por exemplo, na Liga das Editoras Independentes você tem uma média editora, que é a editora 34, né? Em capital, eu não sei se ela está em pequena ainda ou em média, em capital mesmo, em capital financeiro. É, que seria talvez uma das únicas editoras que aproxima da distribuição e da circulação da companhia, mas mesmo assim ainda não consegue entrar, por exemplo, na grande mídia, vamos dizer, na mídia aparelhada. E a companhia, ela é o próprio, ela faz parte do próprio aparelhamento da mídia. Então, assim, quando uma editora dessas consegue, e ela consegue porque eles enxergam isso bem antes, fazer o controle disso, me parece que você tem já uma barreira estabelecida. Quer dizer, o que eu estou colocando aqui não é o seguinte: vamos fazer uma insurreição contra a Companhia das Letras. Não. Até uma pena, por exemplo, da companhia ter sido uma grande empresa de capital nacional que não é mais capital nacional. Isso, assim, isso é uma coisa que a gente deveria lamentar profundamente, porque é importante que a gente tenha referências de empresas de capital nacional fortes, para depois a gente conseguir pensar em adentrar esse processo revolucionário de fato. Quando a gente perde, e aí eu acho que é uma perda mesmo, quando a gente perde uma companhia para o capital estrangeiro, eu acho que isso aí é só mais um sintoma de que a gente está indo num rumo muito contrário do que a gente imagina que está indo. Tá? Ou seja, me parece que as iniciativas de democratização ou seja de revolução, alguma coisa assim parecida, ou de transformação, parece que elas estão muito bem controladas. E se elas estão muito bem controladas, não vai haver transformação paradigmática. Né? As estruturas sociais, as estruturas de controle social só vão ser reforçadas. Né? Então, o meu medo é sempre de a gente estar mexendo com um ouro de tolo, né? O da gente estar construindo um ouro de tolo, certo? É só isso que, a princípio, que eu colocaria. Bom, ficou. Alguém quer falar alguma coisa e tal? Eu acho que a Léo Degaria colocou compartilhou um texto aqui, eu tô sem. Deixa Vamos eu ver as abrir aqui. mensagens. A Goiandira compartilhou aqui. A Goiandira, da livraria, né, da Leuda Gária, trouxe para a gente que a livraria se apresenta como independente e consideramos alguns aspectos para essa identidade. É um espaço de bibliodiversidade, a curadoria contempla editoras independentes, alternativas e pequenas editoras, além de selecionar livros que possam contribuir com a formação ética humana e é um espaço de cultura, e não um mero espaço de venda de livros. Há uma preocupação com a transformação social e política.
é um espaço que contribui com tudo que a gente vem discutindo aqui, né? Durante essa mesa. Alguém mais quer fazer alguma contribuição? A gente ainda tem aí uns 5 minutinhos para encerrar. Não? É só fazer só um apontamento aqui que foge um pouco das leis de incentivo, mas talvez entre nesse aspecto assim. É só lembrando um detalhe da nossa história aqui, da história do nosso estado. A gente tinha uma grande livraria aqui em Goiânia, e que foi a única durante um tempo, mas que foi muito grande assim, dentro das proporções da cidade, que foi o Bazar Oió. E o Bazar Oió foi falido pela ditadura militar, né? O Olavo Tormin, que era o dono do Bazar Oió, ele veio para Goiás como superintendente da Caixa Econômica Federal, e como ele era um ponto de encontro intelectual, e ele vendia livros dos mais diversos. Tanto o Zé Godoy Garcia, que era filiado ao Partidão, vivia lá, quanto os representantes do Estado burguês, os advogados, os juízes, os promotores também compravam seus livros de direito lá. Então, assim, a gente não pode falar assim, não, era um espaço de reduto revolucionário, de fato, ou unicamente revolucionário, alguma coisa assim. Mas ele gerava, como ele proporcionava a circulação de livros na cidade, ele gerava um incômodo muito grande. Então, e assim, eu não quero entrar também no idealismo de que por si só o livro já é revolucionário, ou por si só a produção literária é revolucionária e tal, etc. Mas como ele circulava livros, de fato, a ditadura teve que falir ele. E a única maneira de falir foi o quê? Foi inventar uma corrupção para o Olavo Tormin, que não existia. Como ele era funcionário público, colocaram ele no esquema de corrupção, a gente viveu isso há pouco tempo, né? Como eliminar figuras que expressam algum problema no meio do caminho, né? Quando não acha nada, se enquadra, se inventa uma corrupção para ela. E ali foi um reduto de alguma autonomia para a cidade, né? Pelo menos para a cidade de Goiânia, né? Década de 60, 70. Década de 60, Goiânia tinha 20 anos de baixismo cultural, então Goiânia era o cu do Judas e tal, né? Então não era muito importante a existência de um Bazar Oió aqui para algum desenvolvimento cultural. Eu não vi casos de fechamentos ainda diretos, né? Eu acho que o único caso que a gente viu mais absurdo até agora, assim, explícito, foi a recente tentativa da Fundação Palmares, né, de fazer aquele expurgo, que foi revogado por enquanto, né? A Biblioteca Nacional está com alguns problemas graves de barrar acessos a algumas bibliografias, principalmente algumas bibliografias que são voltadas para criticar ao processo militar no Brasil. Então é só uma questão assim que talvez também possa contribuir para a gente rever o termo independente ou repensar para que ele siga mais no campo da autonomia, né? Que é o que eu acho que é a proposta de todos ou que se dizem independentes ou que se encaixam independentes, é buscar alguma autonomia para a sociedade. Também a gente não vai cair em outra idealização de que um pingo só, uma iniciativa só pingou, pá, transformou, né? Seria um idealismo, assim, absurdo, maior do que o que a gente vive socialmente hoje, né? É só um levantamento, assim, enfim. Bacana, super bacana mesmo estar aqui conversando com o Miguel, poder trocar uma ideia com a turma aqui também. Fiquei com vontade de saber como é que estão as coisas aí no Vale de São Patrício, né? A galera parece que está um pouco tímida.
para a gente é muito bacana, assim, né, poder ter notícia. Eu estou gostando mais da notícia do interior do que da capital recentemente, porque é o lugar da revolução, né, Miguel? A gente precisa, né, disso, né? Sei lá, uma coluna que rasgue o Brasil, né? Que rasgue, pelo menos que rasgue Goiás, né, tal, né? Que já tem uma proporção, já tem muito coronel para se enfrentar, né? Para coisar, né? Então, E eu quero, então, né, assim, não havendo mais nenhuma questão, Patrícia, convidar o pessoal para conhecer mais o trabalho da Nega Lilu Editora também. Vou colocar aqui no chat nossos canais. A Nega Lilu Editora está instalada em Goiânia, trabalha a partir daqui, mas tem relações com outras editoras do Brasil todo, livrarias independentes no Brasil todo também, tentando fazer uma circulação alternativa, autônoma, da produção de autores e autoras de Goiás, especialmente aqueles que estão começando. E tem também a Feira Excêntrica, né, que é esse momento de encontro que eu falei para vocês, que tem uma vitrine. As pessoas me perguntavam assim, quando é que vai ser a próxima? Ou onde adquirir a produção extemporaneamente. Então, a gente criou também uma vitrine para a Feira Excêntrica. As pessoas que expõem na feira têm também oportunidade de venda desses livros no jardim, que é como se fosse uma não livraria. Eu falo não livraria porque ela não tem assim, a pretensão de ser uma livraria, mas criar fortalecer um conceito expandido de livraria, fortalecer um conceito expandido de livro, né, que é uma conversa que a gente pode até ter em seguida também. Vou pôr aqui, então, no chat, nossos canais e convidar a turma aí para conhecer os trabalhos, comprar nossos livros, comprar os livros da Martelo também, que é uma editora linda e que publica pessoas ótimas. Obrigada pela oportunidade, pessoal. bom, eu faço também o mesmo convite, né? Que é a Larissa, né? Venham conhecer os livros da Martelo, conheçam os livros da Nega Lilu e também das outras editoras daqui de Goiás. A gente tem, parece que, vamos dizer, né, dentro dessa efervescência nacional, a gente tem uma efervescência local que pretende ser nacional, né? Claro, né? A gente não pretende ficar sempre restrito, né, ao local. E da Martelo, a gente está falando em lei de incentivo, a gente está chegando agora com o resgate, né, que é a obra de uma pessoa aí de Goiás, da cidade de Goiás. Eu estou falando aí porque a Leodegária, a livraria Leodegária está presente, né, a Guendira, a Hebe também, que é a Poesia Reunida, do Antônio Geraldo Ramos Jubé, que foi uma figura envolvida com a efervescência cultural da década de 50, 60, 70, trabalhou no jornal Oió, foi professor, foi pesquisador e foi um poeta tímido, né? E talvez por ele ter sido tímido, outros poetas saíram do estado, foram para Uruguai, Rio de Janeiro, fizeram alguma fama e nome, mas eu acho que representam menos alguma transformação social partindo do interior para fora, que seria uma possibilidade que a gente vê na poesia do Antônio Geraldo Ramos Jubé e a gente convida em breve. Eu acho que a partir de semana que vem deve entrar em pré-venda e é um produto do Fundo de Cultura, né? E que nunca seria possível acontecer, né? Desde a pesquisa macerante que foi feita, até o processo editorial macerante, que inclui diversas revisões, inclui bater a cabeça várias vezes ali na folha de papel e ficar assim, mas como que a gente resolve isso, tá? Já que a gente está lidando com material de gente morta, né? De gente que não está mais aqui e num estado cujas as conservações documentais agora que começam a dar um passo a mais. Fala agora que começa a dar um passo a mais, isso é intrigante porque está acontecendo um projeto enorme de recuperação de bibliotecas, mas esse projeto tem financiamento de uma ONG suíça. Então, se isso é bom por um lado, isso deve ser preocupante por outro, né? Porque
de novo, qual capital que vai gerir esse projeto de recuperação das bibliotecas de Goiás? Não é um capital nacional. Então, acho que a gente sempre deve preocupar de onde vem esse capital. De onde que se estabelece esse capital, né? Porque isso vai influenciar diretamente na nossa possibilidade de autonomia. É ver de onde que se estabelece o recurso. E não cair, claro, numa falácia, por exemplo, de falar assim, a lei de incentivo vai me deixar preso. Não, a lei de incentivo pode te dar autonomia, porque ela é um recurso público. Se é um recurso público, não tem pecado nenhum em você pegar e utilizar de maneira que dê um retorno social, certo? Então eu convido desculpa, eu voltei para a discussão de novo, né? Era só dar um tchau para vocês. Então eu convido a todos, logo, semana que vem deve estar em pré-venda. E a gente também está começando agora o selo Mãos à Obra, que é um selo dedicado à teoria do conhecimento marxista, e vem algumas coisas muito legais aí que eu espero que contribuam também para a discussão. Inclusive, Lenin traduzido direto do russo para o português brasileiro, um grande intelectual brasileiro que foi esmagado pela ditadura militar, que é o Nelson Werneck Sodré, e outras leis de incentivo também que a gente vai terminar de executar agora. Um abraço para vocês, qualquer coisa, estou aqui. Larissa, muito obrigado pela exposição, é sempre muito enriquecedor te ouvir, e principalmente dessas questões assim que, como eu falei de início, você está muito por dentro, e eu acho que é um ponto de apoio, né, para a gente poder começar uma transformação de dentro para fora, né? E, claro, obrigado também ao convite da Feira Literária do Vale do São Patrício, Casa Leodegária, IF Goiano, Livraria Leodegária. Um prazer estar aqui. Vocês, espero ter aberto, espero ter abrido, né, algumas discussões. Tá? Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada, Miguel. Muito obrigada, Larissa, pela participação, por estar enriquecendo tão fortemente essa nossa discussão e esse nosso evento, tá bom? Obrigada a todos, tchau, bom dia. E a gente segue com o evento até o final do dia, hein? Todos convidados. Bom dia, Tchau. obrigado. Tchau. Apenas um lembrete a todos aqueles que estão nos acompanhando até aqui, continuaremos com o mesmo link. Em função do episódio de ontem, nós tivemos que fazer a modificação, portanto, aqueles que receberam o link de atualização para a mesa, permaneçam com o mesmo para o próximo encontro às 14 horas. Qualquer dúvida, a comissão organizadora está à disposição. Uma vez mais, agradecer ao Miguel Jubé, a Nega Lilu, que se colocam como parceiros e sempre recepcionam os nossos convites com muita delicadeza. Muito obrigado por esse espaço, por esse debate. Obrigada, um abração, pessoal. Um abração.